Olá, pessoas do YouTube, sejam todos muito bem-vindos a esse canal. No vídeo de hoje, vocês vão ver a parte 2 dos relatos sobrenaturais contados por enfermeiras. Eu sou a Viviane e vou contar essa história para vocês. A garotinha com a faixa no cabelo. Nós tínhamos uma garota negra com cerca de 10 anos na UTI, que foi gravemente ferida em um acidente de carro. Muitos danos cerebrais, ela não morreu lá, mas foi transferida para outra instalação depois de muitas semanas. Depois disso, eu conheci 3 homens negros mais velhos, nos seus 50 anos, que se eles estivessem levemente sedados, perguntavam sobre a pequena garota negra, com a fita na cabeça, que estava sentada ao pé das suas camas. Um cara disse, ela me perguntou como eu estava, e então se levantou e foi por aquela direção, enquanto ele estava apontando para a janela do segundo andar. Ele fez uma pausa. Uma expressão de espanto apareceu em seu rosto, e então ele disse, mas acho que ela realmente não poderia ter deixado o quarto desse jeito. A caça ao fantasma. Durante a clínica na escola de enfermagem no último verão, fomos para um hospital antigo que havia sido convertido em uma unidade de reabilitação após um furacão. É uma instalação de 3 andares, mas apenas o último andar é usado. O elevador parava no segundo andar sempre, o qual estava sendo usado apenas para armazenamento. Sendo inquisitiva, perguntei ao pessoal e descobri que supostamente o segundo andar é assombrado por um médico fantasma antigo que trabalhou e morreu na unidade. Eu só tive que investigar. Peguei um colega de classe e, ao entrar na unidade vazia e escura, um sino de chamada estava ligado. Entramos, desligamos. O que não nos disseram é que o segundo andar era a antiga sala de operações. Era bastante assustador andar pelas antigas suítes cirúrgicas. Bem, uma vez que fizemos uma viagem inteira ao redor da unidade, voltamos para a estação de enfermagem, que estava ao lado do elevador. Quando viramos a esquina para encontrar o elevador, as portas para o elevador se abriram sozinhas e todos os sinos de chamada desligaram, como se dissessem: caiam fora. Gatinho. Eu tive uma paciente que era médica-chefe e estava obviamente muito perto de morrer. Na semana anterior, meu melhor amigo Pimpim havia morrido e eu estava muito chateada com isso ainda. Dito isso, entrei em seu quarto e ela disse: "Oh, você trouxe seu gatinho com você?" Eu pisquei e disse: "O quê?" Só para constar, essa foi a primeira vez que eu encontrei essa paciente e eu não havia falado para ela do meu gato, de ter gatos ou mesmo de gostar deles. Sua resposta: "Seu gatinho está bem no seu pé." Eu senti um tremor, um arrepio momentâneo na minha alma e perguntei apenas por desencargo da consciência: "Sim, de que cor é o gatinho?" Ela respondeu: "Preto com um pouco de branco." Pimpim era um gato preto com patas, peito e boca brancos, e a paciente morreu naquela noite. Enfermeira Betty. Eu estava trabalhando na UTI neonatal quando tivemos uma ameaça de tornado. Algumas enfermeiras tiveram que ir a um hospital irmão na cidade para ajudar no plano de desastre. Quando tudo acabou, uma das enfermeiras voltou com essa história. Ela estava ajudando as enfermeiras a dar alguns medicamentos antes de colocar tudo nos corredores. Todo paciente que ela encontrava dizia que já tinha recebido seus medicamentos daquela bondosa enfermeira de uniforme branco e chapéu. Ela percebeu depois que ela saiu que fazia algum tempo desde que as enfermeiras usavam chapéu. Essa história revelou a lenda urbana da enfermeira Betty. A história é que ela teve um caso com um médico casado
engravidou e concordou em permitir que ele fizesse um aborto nela, na sala de operações no segundo andar. Ela morreu e ele foi para a prisão. Ela nunca deixou do hospital e era vista com frequência. O jornal local fazia um artigo sobre ela todos os anos por volta do Halloween, sobre seus avistamentos. O hospital já foi substituído por dormitórios da faculdade. E aí eu me pergunto, será que algum estudante já viu? A sala na Torre do Sino. Sempre tinha ouvido histórias sobre fantasmas, mas nunca tive a minha própria, até que eu estivesse trabalhando de enfermeira há cerca de 6 anos. Tínhamos uma torre de camas no hospital onde eu trabalhei, no turno da noite. Era uma noite bastante tranquila, às 3 da manhã, e as enfermeiras estavam sentadas na mesa quando a luz do meu paciente se apagou. Seu quarto estava bem na frente da estação. Então eu entrei para verificar e ele queria saber se tudo estava bem. E eu disse: "O que você quer dizer?" E ele disse: "Alguém veio aqui." Eu acordei e alguém estava de pé ao lado da cama. Então eles saíram, mas não disseram nada. Eu não queria incomodá-lo, mas eu sabia que ninguém estava lá. Então eu acabei dizendo que talvez fosse a enfermeira assistente, ou talvez ele tivesse sonhado, mas estava secretamente alarmada. Então eu fiquei realmente louca quando saí, contei aos outros. Eles não ficaram surpresos. Disseram que acontecia o tempo todo naquela sala e que a luz de chamada frequentemente se apagava quando o quarto não era usado. Ninguém tinha certeza de quem era o fantasma, mas ele havia sido visto muitas vezes. Com certeza, pouco tempo depois, eu estava trabalhando no mesmo andar e no início da manhã a luz disparou novamente. E a mesma história aconteceu com pacientes diferentes. A velha freira. Como a maioria dos hospitais muito antigos, houve um tempo em que nosso hospital era administrado por freiras. Uma unidade específica foi convertida em uma área de estudo de sono para exames ambulatoriais. Em um turno no meio da noite, eu estava assistindo um monitor de vídeo e 5 pacientes simultaneamente começaram a remover seus equipamentos de monitoramento. Entrei no primeiro quarto para perguntar o que estava acontecendo e a paciente disse que a velha enfermeira de chapéu disse para ela que o estudo havia acabado e que ela poderia sair. Todos os pacientes relataram a mesma coisa. Um pedido de ajuda. Enfermeira de psiquiatria aqui. Meu primeiro emprego foi em um pequeno hospital psiquiátrico de 35 camas na Califórnia. Costumava ser uma instalação médica, onde cirurgias eram realizadas e, claro, pessoas morreram. Quando eu trabalhava no turno da noite, às vezes eu recebia um telefonema da delegacia local, perguntando se estava tudo bem. Claro, tudo estava bem. Todos os pacientes estavam dormindo e era apenas uma noite normal. A polícia disse então que eles receberam uma chamada do nosso hospital no 911 e a extensão de onde a chamada estava sendo feita era a sala de artes e artesanato. Ninguém vai lá à noite, nem mesmo a equipe. Sempre teve uma vibe assustadora e era onde as cirurgias eram realizadas. O interlocutor, identificando-se como Santana, estava pedindo ajuda. Isso acontecia aproximadamente uma vez por mês. O tutor da noite não tinha muito pessoal, então, como supervisora, sabia onde estava minha equipe, porque eu seria a única a ajudar durante os intervalos. Eu sei como 100% de certeza que ninguém da equipe ou paciente era quem chamava o 911. Eu sei que não era um paciente, porque as portas do hospital psiquiátrico ficavam trancadas e para chegar a essa sala, um paciente teria que atravessar 3 barreiras de portas protegidas por senhas. Então, são coisas que eu não posso explicar a ninguém.
como e por que aconteceu.